Bora pro debate. Rádio Esportes, debate. Vamos lá, gente. Começamos falando do programa do Cruzeiro. Vamos começar o debate com o Atlético. Ô Edu, o que falta ou o que tem faltado a esse Atlético nos jogos recentes? Porque era um Atlético que estava causando certo encantamento. Mas recentemente tem mais tropeços do que notícias positivas. Por quê, Edu? Ô, Cirilo, eu acho que falta criar alternativa para aquilo que já foi estudado. No início existiu o fator surpresa, o fator ineditismo do Atlético do Milito, jogar com 2 alas muito abertos, Scarpa pela direita, Arana pela esquerda, uma saída com 3 jogadores, você fazer uma troca constante ali de posicionamento entre Paulinho e Hulk. Isso causou uma surpresa num primeiro momento aos adversários, que passaram a estudar o Atlético, que emendou uma sequência de resultados sem derrota. E, por exemplo, o jogo de ontem contra o Bahia, o que fez o Rogério Ceni, que tem um time muito qualificado? O Bahia é um time que sofre poucos gols, os últimos 6 jogos eram 1 gol apenas sofrido, e de novo sofreu pouco contra o Atlético, sofreu apenas 1 gol. O Bahia, ele defendia com uma primeira linha de 4 jogadores, e os 2 atacantes, o Tassiano e o Everaldo, fechavam os alas do Atlético. Era o Everaldo fechando o Alisson e o Tassiano fechando o Scarpa pelo outro lado. Então era uma primeira linha com 4 jogadores, a segunda linha com 5. O Atlético não tinha o espaço para fazer aquela inversão de um lado a outro e não dava velocidade à bola como necessário quando você pega um adversário defendendo com uma linha de 4, outra de 5. Às vezes invertia essa linha, né? Às vezes a primeira virava uma linha de 5. O adversário começou a estudar o Atlético. O que acontece? O Atlético precisa encontrar alternativas. E coincidiu individualmente o Galo não está numa tarde tão boa também. A turma lá da frente não fez um grande jogo. E aí eu acho que é todo mundo. Apesar do gol do Hulk de falta, da outra falta anterior que ele bateu e passou muito perto, eles não estavam numa tarde inspirada. Faltou a parte individual também, o acabamento da jogada, tomada de decisão. Mas o Milito vai precisar encontrar essas alternativas do meio para frente para vencer os sistemas defensivos que têm vencido o Atlético do Milito nos últimos jogos. O Galo sem bola, aí eu vejo evolução. O Atlético sem a bola é uma das equipes que melhor pressiona o adversário, que menos dá espaço. A gente está falando de um jogo em que o Bahia, com o meio de campo, com a qualidade que tem, praticamente não teve liberdade para criar. No único cochilo, talvez, do Atlético no jogo, o Bahia conseguiu essa bola mais longa para o seu atacante no momento que o Rogério Ceni havia mudado o seu bloco ofensivo. Saiu de 2 atacantes para jogar com 2 pontas e um centroavante. Então, é o Milito tentar encontrar alternativas para aquilo que os adversários passaram a marcar bem o time do Galo. Léo, 4 jogos recentes. Derrota pro Penharol, 2-0. Derrota pro Sport, 1-0. Vitória contra o Caracas, 4-0. Empate com o Bahia por 1-1. O quanto desses resultados recentes, é culpa do Milito? Ô Cirilo, eu diria que é culpa dele também, porque a responsabilidade tem que ser dividida para todos, mas não acho que ele seja o responsável pelos maus resultados, não. Você pode pegar que não é mera coincidência, desde que o Otávio se machucou, o Atlético piorou, né? Porque ele havia encontrado uma maneira de jogar que ele ganhou muita qualidade com Batalha, jogando como zagueiro, mas ele tinha o Otávio jogando muito bem à frente da zaga. Então, não é mera coincidência que o Otávio se machucou. O Otávio se transformou num cara imprescindível, craque no Atlético. Não é craque, mas ele é imprescindível para como quer jogar o Milito. Craque não, imprescindível por enquanto sim. Exatamente. E ele não tem um reserva. Já que o Batalha, para ele, é mais importante que ele esteja na zaga. E isso fez com que o Atlético começasse a mudar. Aliado a isso, a ausência de outros jogadores, outros problemas criados. No jogo contra o Sport, por exemplo, o Hulk teve um problema particular e não foi. E você vai me falar que o Hulk não faz falta? O Hulk é o cara que mais faz falta no time do Atlético. Se tirar o Hulk ali, você vê que provavelmente ontem não teria saído o gol. Porque foi mais uma vez ele sendo decisivo. Então, o que fica de recado para mim, e acho que fica pro Milito, e tem que ficar para a direção do Atlético, é que nesta janela o Galo precisa se reforçar. Então, faltando opções pro Milito. Olha a situação que ele vai encarar agora. Aliado aos problemas que ele já tinha, às situações de time que ele já tinha, ele perde 3 caras, sendo 2 titulares. Então ele vai ter que virar, né? E vai ter que trabalhar de uma maneira mais difícil ainda. Então o Galo vai encontrar mais dificuldades ainda. Gente, se o Hulk... a melhor notícia agora é que não tem jogo essa semana. Então, pro Hulk se recuperar do probleminha que ele teve ali no joelho, que não seja nada demais. Mas você imagina se o Galo fica aí 1, 2 jogos sem o Hulk. Nem o Vargas ele tem para colocar no ataque.
Ah, mas aí coloca o Cadu, é hora de dar oportunidade? É nessas horas que surge a oportunidade. Mas a queda de rendimento é muito grande. Você não vai colocar o Cadu no time e esperar que ele jogue como se você tivesse com o Paulinho ou com o Hulk. Você não vai colocar o Alisson no time, que eu acho que tem muita qualidade para crescer, e achar que tá tudo bem, que era como quando o Scarpa estava no lado direito. Então aí você vai tendo decréscimos de qualidade. E esses decréscimos de qualidade custam pontos. E eles estão custando pontos. Vamos fazer um comparativo, Edu? Dentro disso que vocês estão dizendo quanto a treinador, tem muita gente falando aqui no chat sobre o Fernando Seabra, sobre o trabalho dele, se o Fernando Seabra tem que continuar, se o Fernando Seabra tem que sair, se o Cruzeiro contratar no meio do ano aí jogadores significa também mudar treinador. Como você enxerga o trabalho do Seabra? Porque quando vocês estão falando de peça, quando se compara, o Atlético vai ficar com o elenco mais curto daqui a pouco, e o Milito chegou a assumir isso, né? O Cláudio disse isso também há pouco aqui no noticiário, que o Milito assumiu que o elenco vai ficar curto. Há muitos elencos mais curtos do que o do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Seabra é um exemplo de que o elenco que ele trabalha é bastante curto. E o Cruzeiro até criou muitas oportunidades contra esse São Paulo ontem, hein? Durante a Copa América não tem o que fazer. É porque a janela vai estar fechada. Então não tem o que fazer, o elenco vai ficar curto mesmo. Só um parênteses, eu acho que se o Atlético nessa janela tem duas posições que são carentes. Uma de primeiro volante, com a ausência do Otávio, e uma de centroavante. Mas se tiver ali a conta do Chá, o primeiro volante é ainda mais essencial nesse momento. Em relação ao Seabra, cara, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo nesse início de campeonato brasileiro e a recuperação da Copa Sul-Americana tem muito do Fernando Seabra. O Cruzeiro é um time que hoje está organizado, com padrão, é um time que consegue alternativas táticas. Ontem, por exemplo, contra o São Paulo, a gente vinha vendo um Cruzeiro jogando com 2 pontas, em determinado momento Arthur Gomes e Barreal jogando como um ponta pela esquerda, e durante essa semana a gente até falava, né, uma coisa é jogar contra a Católica, você ter a capacidade de jogar com 2 pontas, um cara a menos no meio de campo. Outra coisa é o São Paulo, que vai te trazer mais problemas, mais desconforto. Talvez o ideal fosse abrir mão de um dos pontas e colocar um cara a mais no meio. Foi exatamente isso que fez o Seabra sem mexer em peça. O Barreal foi muito mais um meia esquerda do que um ponta pela esquerda. Então, cara, eu vejo muito do trabalho do Seabra nesse time. O Seabra, para mim, eu não vou dizer que surpreende, porque a gente já havia acompanhado o trabalho dele na reta final do ano passado e eu fiz questão de enaltecer, não só falar de Paulo Autuori, mas sempre enaltecer o Seabra. O problema do Cruzeiro é muito mais na qualidade ou na falta dela de elenco, e que pode ser resolvida na janela, porque há dinheiro e há uma procura muito grande por grandes nomes, do que, sendo muito sincero, treinador. Acho que o Cruzeiro está bem servido de um cara jovem, com ótimas ideias, e que nesse início de trabalho, ainda é início de trabalho do Seabra, taticamente, em termos de organização, o Cruzeiro está bem. E aí, Léo? Ô, Cirilo, eu acho que o Cruzeiro não pode cometer o mesmo erro que cometeu anteriormente. O Cruzeiro não pode cometer o mesmo erro que cometeu com o Pepa. Quando o Pepa era treinador do Cruzeiro, os resultados começaram a não vir porque os adversários ficaram melhores e o elenco do Cruzeiro não era bom. Mas o time jogava contra o Flamengo, perdia 200 gols. Aí jogava contra o Internacional, perdia 200 gols. E a culpa é do treinador? Se o Verón sai na cara do goleiro, chuta pra fora, a culpa é do Seabra? Se o Marlon dá um carrinho, solando com os 2 pés e é expulso, a culpa é do Seabra? Não. Então todo cruzeirense sabe muito bem, quem estava acompanhando o jogo ontem, que o Cruzeiro estava jogando bem contra o São Paulo até a expulsão do Marlon. Então, não dá, e a gente precisa virar o disco de sempre ter que escolher um vilão. Ah, mas é o Seabra. É o Seabra, se fosse um treinador mais experiente, o quê? O time é limitado. O time ainda é limitado. O sonho do Pedro Lourenço, o sonho do Cruzeirense, ele ainda não chegou. Os jogadores não estão aí. Só depois de 10 de julho. E nem chegaram ainda, porque até agora só chegou o Cássio. Então é preciso ter calma e análise no processo. E o Fernando Seabra, Cirilo, ele vai ter um grande desafio, que se vier um monte de cara bom aí, ele não está acostumado com isso. Pô, vamos dar uma oportunidade para ele, se der errado, troca. Agora, ficar já imaginando que o negócio vai dar errado com um cara que tem feito bom trabalho, não dá.